Falando de um outro câncer específico aqui com vocês, tá? O câncer coloretal. Tem uma pesquisa do AC Camargo com a Nexus que diz assim, que quase metade dos brasileiros e brasileiras que percebem sintomas estranhos, sintomas ali diferentes em relação ao diagnóstico do câncer coloretal, não procuram ajuda médica. Não procuram. Maria Paula Curado aparece aqui em tela, doutora, pesquisadora, epidemiologista, justamente do Hospital AC Camargo. Doutora, já quero começar lhe fazendo essa pergunta, por favor. Quais são os sintomas que geralmente as pessoas têm, observam e mesmo assim não procuram atendimento médico, imaginando, deve ser um problema estomacal, talvez eu esteja com uma prisão de ventre, qualquer outra coisa, para que ir ao médico? Bem-vinda. Muito obrigado, bom dia a todos, à equipe aí da CNM. É uma honra para mim estar falando por vocês. Bom, é o seguinte, sintomas a gente tem todo dia, né? O sintoma intestinal, o funcionamento do tubo gastrointestinal, do intestino todo dia, ele tem que ser regular, tem que ser todo dia. Então, qualquer alteração dessa frequência intestinal, ela é um sintoma. E esse sintoma, ele precisa de ser melhor entendido pelo paciente e ele deve procurar um médico, não digo daí 5 minutos, mas deve procurar o mais rápido possível para ver o que está acontecendo. Por quê? Quando o câncer de colo retal começa a dar sintomas, ele já está em fase mais avançada. É uma doença grande, uma doença de mais de 2 centímetros. Então, um tumor, além de 2 centímetros, ele é um tumor grande e exige um tratamento ampliado, uma cirurgia grande e uma radioterapia, às vezes, com quimio e radioterapia. Então, associar tudo isso aos sintomas é difícil, e para a população entender, ela tem que conhecer o seu funcionamento intestinal. Então, se eu faço as fezes todos os dias, se eu parei de fazer, se eu mudei o meu ritmo intestinal, isso significa que tem alguma coisa errada no meu intestino. E essa alguma coisa errada pode ser um câncer ou não, mas tem que ser investigada. E neste caso, doutora, para quem está conectado, por exemplo, com o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que tipo de atendimento passa? Se percebeu algo que está fora da coreografia, a senhora foi bem clara com isso, né? Nosso corpo tem uma coreografia, de vez em quando ele pode sair da linha, mas se tem algo que está muito ali frequente, tem que ligar um alerta. É um clínico geral que a pessoa já passa para fazer um primeiro atendimento? Como é que faz? A gente tem que começar pelo princípio. O princípio é o clínico geral mesmo, que ele está treinado para identificar essas alterações e promover exames. Um exame de rotina, um parasitológico de fezes, uma pesquisa de sangue oculta nas fezes. Isso vai depender muito, gente, da informação que o paciente dá para o médico. Se o paciente não conta a história direito, o médico não faz o diagnóstico direito. Então, ter a informação clara do que está acontecendo no ritmo intestinal, alimentação e tudo que aconteceu. Então, uma boa história que o paciente conta dá um bom resultado em termos de diagnóstico e de tratamento. Por onde que ele começa? Falando pelo SUS, tem que ser pelo UBS. Pelos centros de base, né? Contar para o agente de saúde, tem que entrar na rede. Agora, você vai me dizer, às vezes essa rede, ela não sei, ela tem dificuldade, às vezes, de identificar. Então, capacitar também a rede mais e mais frequentemente para melhorar esse diagnóstico. Também é importante. Nós tivemos alguns casos que foram publicizados, que a gente gostaria que nem tivessem sido publicizados, que nem tivessem existido, mas existiram e foram e ajudaram no combate também de outras pessoas. O caso da Preta Gil, o que ela fez de campanha para informação. O Pelé também já teve câncer coloretal. Outras figuras públicas também tiveram e acabam gerando bastante desse debate. Aí eu quero te fazer uma pergunta sobre a questão genética. Mas antes quero citar um dado, porque aqui no levantamento desse apanhado do AC Camargo, levando fevereiro como exemplo, tá, gente? Em fevereiro deste ano, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estimou 53 mil novos casos de câncer coloretal
por ano no Brasil, o que o torna o segundo tumor com maior incidência entre os brasileiros. É muita coisa. Tem alguma... o câncer sempre tem a questão genética? Sempre? Ou depende? Aí com isso eu lhe pergunto, o colo retal tem a questão genética? Deixa eu te falar, nós estamos num momento muito curioso da pesquisa em câncer. Está havendo a emergência de pacientes mais jovens, a partir de 49 anos, com câncer de colo retal. E esse crescimento do câncer coloretal ainda não está claro o que está acontecendo. E a gente, se você olhar na estatística do INCA, dos anos anteriores, a mulher estava mais abaixo. Hoje em dia, homem e mulher estão iguais para o câncer coloretal. Então, tem um fator aí que está fazendo que os pacientes mais jovens, e principalmente a mulher, tenham mais câncer coloretal. O que aconteceu? Foi descoberto uma bactéria, chama Colibactina, que é SB88, que é uma mutação num gene 88, que parece que está ligada ao aparecimento desse câncer mais jovem. Entendeu? Então, a informação é importante tanto para o paciente quanto para os médicos, a sociedade em geral. A gente tem que informar sem aterrorizar. Mas sem aterrorizar, perfeito. A senhora poderia dizer para a gente alguns dos sinais, só para a gente poder bater esse martelo aqui com quem nos assiste, sinais que são ruins, que podem gerar preocupação, que é importante que a pessoa vá ao médico? Sim, eu acho que nós temos que classificar em três, vamos dizer, dois grupos, os iniciais e os tardios. Então, o câncer de colo inicial, às vezes, tem só uma pequena mudança do ritmo intestinal, porque às vezes a pessoa não valoriza isso, entendeu? Às vezes, o diagnóstico precoce é quando tem a mudança da frequência intestinal, uma má digestão, um mal-estar. Enquanto que quando o paciente já está eliminando sangue nas fezes, como a Preta Gil mesmo falou, quando fazia as fezes em fita, o tumor já está avançado. Então, a gente tem que se antecipar ao câncer. E se antecipar ao câncer, às vezes os sintomas são sintomas que não têm cara de câncer, entendeu? Eles são sintomas que muitas vezes são meio assim, indefinidos, vamos dizer, é um mal-estar, Então, o importante não é esperar sair sangue nas fezes para ir no médico, é antes disso, se houver mudança do ritmo intestinal, emagrecimento, perda de apetite, então são sinais bem gerais, e isso a gente consegue identificar um câncer mais inicial. Quando o tumor já começa a perder sangue nas fezes, quer dizer que ele já está grande, ele já está se espalhando pelo corpo. Então, sempre tentar chegar no tumor antes que ele se manifeste com sintomas mais agressivos. Maria Paula, muito, muito obrigada, doutora, por ter conversado com a gente. Maria Paula Curado, pesquisadora, epidemiologista do Hospital AC Camargo e veio aqui nos trazer informação, isso é muito importante. Espero, doutora, que nós tenhamos incomodado as famílias, que aí fica um dizendo para o outro, vai ao médico, vai fazer aquele exame, tá vendo? Olha o que o pessoal na CNN está dizendo. Então, maravilhosa, obrigada por isso, doutora. Obrigada eu.